Atualizações do caso Kim Soo-hyun no ar, minha filha. E não tá fácil pro Kim Soo-hyun não, viu? Porque ele mal saiu da coletiva de imprensa. Já estavam desmentindo o homem. Pelo amor de Deus, o que aconteceu nesses últimos 2 dias? Nesse caso, eu trago para vocês. E já vamos começar com tudo, meu povo. A primeira coisa que a gente tem já era ali no fim da coletiva de imprensa que rolou no dia 31, né? A gente teve a coletiva de imprensa dada pelo Kim Soo-hyun e pela Gold Medalist, né? Ele ao lado do advogado dele. No fim da coletiva, eles já falaram que eles iam abrir um processo contra a família da Kim Sae-ron. E foi isso que aconteceu. No dia 1º de abril, mais conhecido como ontem, o dia da mentira, não foi mentira isso aqui não, foi verdade. Abriram o processo contra a família no valor de 11 bilhões de wons, que dá mais ou menos, acho que uns 9, 10 mil milhões de dólares. Coisa pouca, gente, coisa pouca. Qualquer troquinho de padaria paga isso daqui, se ele conseguir, né, provar algo contra a família e a família perdeu o processo. Qualquer troquinho de padaria paga. Além disso, antes da gente ir para as próximas atualizações, eu acho que é justo eu explicar algo para vocês que muita gente acho que não sabe sobre cultura coreana e pode estar vendo algo pior no comportamento do Kim Soo-hyun na coletiva de imprensa do que de fato é, entendeu? Tem um pessoal que tá muito reclamando que ele ficou a coletiva inteira chamando a menina de falecida, sem mencionar o nome dela. Por mais, gente, que eu não esteja muito favorável ao Kim Soo-hyun nesse caso, a gente também não pode ser injusto, desleal. O que acontece? Na cultura coreana não é muito comum eles falarem o nome das pessoas. Então, ele falar falecida não é desrespeitoso, tá? A gente também não pode criar uma coisa onde ela não existe. Então, é o normal, qualquer pessoa, numa ocasião dessa, chamaria a garota de falecida ou qualquer outra palavra e não mencionaria o nome dela. Acho que é importante porque senão a gente realmente começa a transformar crítica em ódio. Se a gente começa a argumentar com coisas que não fazem o menor sentido, que não tem nada a ver com a história, a gente começa só a distribuir ódio. Não é para isso que a gente tá aqui, né? A gente tá aqui para tratar o caso como uma coisa séria, apesar das vezes eu dar uma risadinha, fazer um deboche para tentar deixar o negócio mais leve, mas a gente tem que tratar o negócio com coisa séria e a gente tem que criticar o que é criticável mesmo, né? Sem criar coisa em cima. Porque quem cria coisa em cima é sempre ela, né, menina? Gold Medalist, pelo amor de Deus, a maior loroteira de todos os tempos, essa agência tá caindo na boca do povo que eles estão com problema de financeiro. De repente já estão com esses problemas financeiros. Disse que esses problemas envolvem dívidas, tá? Contratos que estão sendo quebrados, contratações de terceirizadas que estão sendo cancelados e que eles já estão pensando em reestruturação. A parte de dívida é que eu acho que é o problema maior, porque assim, pelo que se sabe, apesar deles terem perdido muitos contratos com o Kim Soo-hyun, quase nenhuma das empresas que quebrou contrato pediu multa. Ele não tá tendo que pagar multa pelos contratos quebrados. Então, a empresa ela não tá tendo dívida por conta dos cancelamentos. O que ela tá tendo é contratos que estavam ali no meio do caminho, ela tem que devolver um pouco de dinheiro, né, pelo serviço que não vai ser prestado. Então, sei lá, vamos trazer para minha realidade, tá bom? De tutupá. Se alguém fecha comigo 3 publis, e aí eu fiz uma só e a pessoa vai romper o contrato comigo porque eu fui lá e fiz alguma besteira. Eu tenho que devolver o dinheiro das 2 publis que eu não fiz, entendeu? Mas eu não vou ter que pagar uma multa ou qualquer coisa do tipo. Ou melhor, ele não tá tendo que pagar essa multa, né? Porque dependendo do contrato até teria. Mas o que a gente tá vendo é que ele não tá tendo que pagar multa nenhuma, ele só tá tendo que devolver dinheiro de serviços que ele não vai mais prestar e que eles estão rompendo contratos. Por exemplo, já romperam o contrato com a empresa de limpeza.
E aí isso é estranho porque não faz nem 20 dias, não faz nem mais ou menos 15 dias que começou tudo isso. Para eles já estarem nessa situação é porque talvez, aí a especulação da Manu, talvez as coisas já não estavam assim tão bem das pernas. Porque, como assim? Tipo, para eles estarem mal é porque todo o dinheiro que eles tiveram que devolver já era um dinheiro que eles estavam contando como certo. Não era um dinheiro que ainda estava em processo de entrar na empresa. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eles já estavam contando com aquele dinheiro como certo, como não existindo nenhuma possibilidade daquele dinheiro ter que voltar. Então eu entendo que o caixa da empresa devia estar muito baixo para realmente estar nessa situação. Mas não teve nenhum pronunciamento oficial de que a Gold Medalist estaria mal das pernas. E aí, como começou esse bafafá, já estão falando que o Kim Soo-hyun só saiu da toca, só foi fazer a coletiva de imprensa às pressas, porque a gente sabe que foi isso que foi noticiado, né? Que a coletiva dele ia ser às pressas. Ele só teria ido fazer isso por conta de já estar atingindo a empresa. Então foi meio que um desespero aí deles de tipo, olha, a gente não queria falar nada, meu filho, mas você vai ter que falar alguma coisa porque agora já tá pegando na empresa também. De qualquer forma, a maioria dos advogados, depois eu vou ler aqui algumas coisas que alguns advogados falaram, mas a maioria dos advogados diz que foi um tiro no pé, que foi uma péssima coletiva de imprensa, que ele podia ter trabalhado um pouco melhor aí o que ele ia dizer na coletiva antes de ir para lá. Ainda falando sobre a Gold Medalist, a empresa finalmente falou alguma coisa sobre o caso da Sully. Então, para quem não lembra, Sully é aquela atriz que tá lá no canto. Ela foi personagem principal do filme Real, junto com o Kim Soo-hyun. Esse rapaz aqui do lado é o irmão dela, e o irmão dela fez uma denúncia de que as cenas de sexo em Real poderiam ter sido feitas sobre coação, como se a Sully ela estivesse ali não ciente de quão pesadas essas cenas seriam, de que a Sully teria uma dublê de corpo para esse tipo de cena e depois a dublê de corpo não foi usada. Então ele fez algumas denúncias e ele gostaria que, né, no último vídeo a gente falou sobre isso. O que ele quer é que o Kim Soo-hyun e a Gold Medalist, né, e o Lee Saran, na verdade, que é o primo / irmão do Kim Soo-hyun, que é o dono da Gold Medalist junto com ele quer que os dois expliquem, né? Cadê a dublê de corpo? Por que a dublê de corpo não foi utilizada? Por que cada pessoa fala uma coisa sobre a dublê de corpo? Por que essas cenas não foram explicadas no detalhe para a irmã dele? Isso tudo a gente já tratou na última atualização, né? Então, se você não viu essa parte, procura depois no vídeo 10. Já estamos no vídeo 11. No vídeo 10 que você encontra isso lá com mais detalhe. E aí, a coletiva aconteceu no dia 31. O Kim Soo-hyun não mencionou a Sully na coletiva, em nenhum momento falaram sobre a Sully na coletiva. E aí o irmão dela abriu uma live na rede social dele, deve ter sido no Instagram, porque, né, na Coreia o pessoal não gosta de mencionar qual é a rede, né? Mas a rede que a gente tá vendo ele publicar tudo foi no Instagram. Então ele abriu uma live no Instagram dele e fez reclamações, falando que ele já esperava que não falassem nada mesmo, que até parece que ele ia assumir os erros dele, mas que ele continuava exigindo uma resposta em nome da irmã dele, e que toda a análise forense que o Kim Soo-hyun disse que fez ali nas mensagens era uma análise falsa, falha, porque o Kim Soo-hyun primeiro alega que aquelas mensagens foram manipuladas, que aquelas mensagens não seriam, né, daquele jeito. Mas ao mesmo tempo ele pega exatamente aquelas mensagens e manda analisar. Então assim, que sentido faz você analisar uma coisa que você mesmo tá falando que não é verídico? Você vai analisar pra quê então? Então ele acha que é tudo muito falho ali que o Kim Soo-hyun apresentou. E em resposta, a Gold Medalist mostrou os storyboards, né, que são assim, é como se fosse um roteiro com algumas cenas desenhadas explicando a posição da câmera, explicando ali como os atores vão ter que se colocar em cena, isso que é um storyboard. Então eles mostraram o storyboard de Real para
daria ali pra gente ver que a Sully estaria ciente de que eram cenas de nu e tal. Tanto que aquela segunda página que vocês estão vendo mais perto do QR Code, os 2 primeiros quadrinhos são, acho que a cena mais pesada com a Sully, que é uma parte onde estão os 2 pelados e ela meio que abaixa a cabeça e fica ali perto do dito cujo, entendeu? Fazendo ali uma dito cujada no dito cujo do dito cujo, se é que vocês me entendem. Se é que vocês me entendem, certo? Então, eles estão falando que, ó, isso aqui tava até no storyboard. Então, como é que ela não sabia que essa cena aconteceria? Mas não quer dizer nada se ela tinha uma dublê de corpo e a dublê de corpo não foi usada, né? Esse que é o maior argumento do irmão dela, de que era para ela ter uma dublê de corpo e não permitiram. E a Gold Medalist também soltou 3 declarações, uma da própria Gold Medalist e outras 2 de parte da equipe de produção do filme, respondendo que, não, as 3 declarações dizem que a Sully sabia sim sobre as cenas de intimidade desde o momento que ela assinou o contrato, desde o momento que eles estavam ainda fazendo ali os testes, convidando os atores, né, fechando o elenco antes de começarem as gravações, muito antes. E teria que ser mesmo, né, gente? Não tem cabimento eles fazerem um elenco, montarem um elenco sem contar para as pessoas o que ia ter de cena. Né? Então, assim, se eles não contaram, é o fim da picada. Então, a primeira diz: olá, aqui é a Gold Medalist. Gostaríamos de fornecer uma declaração oficial sobre a recente controvérsia em torno do filme Real. Primeiro, expressamos nossas condolências à falecida atriz Choi Jin-ri. Choi Jin-ri é o nome de batismo, né? O nome de nascimento da Sully. Então, onde tiver Choi Jin-ri, eu vou ler Sully para ficar mais fácil. A personagem Song Yu-hwa, interpretada pela falecida Sully, tinha cenas de cama escritas no roteiro desde o começo e, portanto, o aviso do elenco declarou claramente que o papel exigia um ator confortável com nudez. Assim como as ofertas de emprego incluem qualificações necessárias, a nudez era uma parte necessária do papel da Song Yu-hwa e, portanto, foi claramente divulgada de antemão. Então ele tá falando que na época que ela foi chamada para fazer o teste, que ela já sabia e que ela que topou fazer teste para essa personagem. Na verdade, discutir nudez somente após o elenco feito, né, teria colocado pressão indevida sobre o ator, o que acreditamos ser inapropriado. O roteiro fornecido a Sully e sua agência na época, a SM Entertainment, incluía as cenas de cama e materiais de referência descrevendo a personagem Song Yu-hwa. Continham amostras visuais indicando o grau de nudez. Além disso, o contrato incluía explicitamente uma cláusula sobre o nível de nudez. Tanto Sully quanto sua agência revisaram cuidadosamente todos os materiais antes de concordar em participar do projeto. Ainda assim, sabendo quanta coragem as cenas de cama exigem, a equipe de produção garantiu uma preparação completa com antecedência e Sully estava totalmente ciente e concordou com as cenas de cama antes das filmagens, sobre os pontos levantados por seu irmão. Sobre as cenas de cama, a falecida Sully estava totalmente ciente dessas cenas e participou das filmagens com conhecimento prévio. Sobre a dublê de corpo, não havia dublê de corpo para atuar no lugar dela. Em vez disso, um ator de pé foi usado, deve ser alguma tradução aqui que não ficou boa em português, foi usado durante a fase de preparação para substituir a posição da atriz para iluminação e ângulos de cama. Esse ator não atuou ou apareceu nas cenas reais. Para dar suporte a isso, anexamos cartas de confirmação do diretor assistente de Real, o Kim Jung-ok, e do supervisor de roteiro, Lee Jung-hyun, que estavam envolvidos na filmagem de todas as cenas, incluindo as cenas de cama. Também queremos esclarecer que o ator Kim Soo-hyun, que participou do projeto como ator, não teve envolvimento no processo de produção, como no roteiro, storyboard ou decisões de filmagem. Ele tá falando isso porque
do jeito que o irmão da Sully coloca, né, e questiona, ele questiona como se o Kim Soo-hyun não fosse apenas ator nesse projeto, mas como se o projeto fosse quase que uma obra autoral dele também, entendeu? Como se ele também fosse o grande responsável pela produção. Quando a gente vai ver a ficha técnica do filme, ele é acreditado apenas como ator, ele não é acreditado como diretor ou produtor ou qualquer coisa do tipo. Mas é isso que o irmão da Sully coloca, que lá no set de filmagem, ele estaria agindo não apenas como ator. Por isso que ele estaria questionando o Kim Soo-hyun também. Conforme confirmado pela equipe principal, a falecida Sully e sua agência foram totalmente informados sobre o papel de Song Yu-hwa. É impensável, em qualquer produção, forçar um ator a executar cenas de nudez ou de cama sem seu consentimento. Por fim, nunca entramos em contato com a mãe da falecida Sully e não temos suas informações de contato. Eles também estão dizendo isso porque uma das postagens do irmão foi direcionada para o Lee Saran, que é o primo do Kim Soo-hyun, né, dono da Gold Medalist, junto com ele. Uma das postagens do irmão da Sully foi direcionada para o Lee Saran, e ele falava assim: você não deveria ter tentado calar minha boca entrando em contato com a minha mãe, dando a entender que o Lee Saran teria ligado para a mãe da Sully, falado alguma coisa, tentado coagir de alguma forma, do tipo, olha, fala pro seu filho parar de falar sobre esse assunto. E aí ele tá falando aqui que nunca entraram em contato. Entendemos que ouvir comentários do funeral pode ter levantado questões. No entanto, trazer à tona um assunto de 6 anos atrás e postar alegações não verificadas nas mídias sociais, como se fossem experiências pessoais, é difícil para nós aceitarmos. Pedimos que as pessoas se abstenham de espalhar especulações infundadas que prejudiquem aqueles que colocaram seu amor e esforço no filme Real. Além disso, à luz da situação atual de Kim Soo-hyun, pedimos a todos que parem de espalhar declarações não confirmadas. Obrigado. Esse daqui é o parecer do diretor assistente. Olá, sou o Kim Jung-ok, que participou do filme Real como assistente de direção. Embora eu seja cauteloso ao falar sobre esse assunto, acredito que é meu dever como assistente de direção e alguém que supervisionou as filmagens de cena de cama, esclarecer mal-entendidos e garantir que ninguém seja injustamente prejudicado. Primeiro, sobre as cenas de cama, as cenas envolvendo a protagonista feminina Song Yu-hwa foram claramente escritas no roteiro. Um storyboard visualizando as cenas também foi preparado com antecedência. Tanto o roteiro quanto o storyboard foram compilados em livretos e fornecidos aos atores e suas agências, que os revisaram e concordaram em prosseguir. Esses materiais também foram distribuídos a todos os membros da equipe antes do início das filmagens. Além disso, 1 a 3 dias antes das filmagens reais, o cronograma diário de filmagens, o roteiro diário e o storyboard diário foram compartilhados com os atores e a equipe envolvidos nas cenas daquele dia. Portanto, a alegação de que o roteiro não teria detalhes específicos é incorreta. Embora mudanças em cortes ou movimentos de personagens possam acontecer em qualquer filme ou drama definido, por acordo mútuo entre o diretor e os atores, posso confirmar que as cenas em questão foram filmadas sem problema. Se houvesse algum problema como alegado, não apenas eu, mas também a outra equipe presente teria se oposto à filmagem. Disso eu tenho certeza. Em relação ao elenco da protagonista feminina, o aviso de elenco, aí ele tá falando da escalação de elenco, tipo a contratação dela. Em relação ao elenco da protagonista feminina, o aviso de elenco declarou claramente que cenas de nudez e de cama eram necessárias para o papel. Portanto, é improvável que alguém não soubesse desse requisito. Agora, em relação à questão do dublê de corpo, é importante distinguir entre um dublê de corpo e um ator em pé. Um dublê de corpo se refere a alguém que atua no lugar do ator, por exemplo, em cenas de ação de alta dificuldade, ou em tomadas específicas de perto, como mãos e partes do corpo, que são usadas posteriormente na produção final. Um ator em pé é alguém que substitui o ator durante longos períodos de configuração de câmera e iluminação, simplesmente ficando na posição do ator para ajudar a equipe a ajustar seus equipamentos.
atores em pé não atuam ou aparecem nas cenas reais. Então ele está dizendo que o que a Sully, na verdade, tinha era uma pessoa que, para ela não ficar lá que nem uma tonta, em pé, horas e horas, para alguém bater uma luz, para alguém ver se a câmera tá bem enquadrada, para alguém pensar isso, pensar aquilo outro, ver cenário, não sei o quê, tinha uma pessoa que era contratada para ficar ali. E a pessoa ficava no lugar onde a Sully tinha que ficar até que o resto da equipe se organizasse. E que isso é diferente do dublê de corpo. O dublê de corpo, sim, seria a pessoa a fazer a cena de nudez no lugar dela, faz uma cena de ação no lugar dela, qualquer coisa do tipo. E que isso, desde sempre, não era para ter. Pelo que dá para entender aqui, ele quer dizer que o dublê de corpo ninguém tinha e não era para ter. O que tinha lá era só um ator em pé. E o ator em pé, ele não faz cena de nudez, ele não faz cena nenhuma de nada. Em Real, não havia dublê de corpo feminino. Para proteger os atores durante as cenas de nudez, recrutamos atores de pé por meio de agências de figurantes para ajudar durante os preparativos pré-filmagem. Portanto, a alegação de que as cenas de cama ou nudez foram forçadas à atriz sem o uso de uma dublê é incorreta. Então ele quer dizer assim, nunca teve. Então não é que a gente forçou ela a fazer, apesar de ter a dublê. Nunca teve dublê. E ela já sabia que não teria dublê. Sobre o rumor de que o ator em pé não pôde vir devido a uma doença, não me lembro claramente dos detalhes, pois isso aconteceu há muito tempo. Mas lembro que o ator de pé habitual estava doente e uma outra pessoa veio no lugar naquele dia. Essa pode ser a fonte da confusão. Porque, na verdade, assim, se o ator em pé não é a pessoa que faz, né, o dublê de corpo, é um outro profissional qualquer que só fica em pé ali pra bater uma luz, tanto faz se ele tava doente, se ele não tava doente, né? Já não é mais relevante pra história. Na época das filmagens, o conceito de atores em pé ainda não era comum na indústria cinematográfica coreana, então mal entendidos poderiam ter surgido. Finalmente, se houvesse qualquer tentativa de pressionar ou forçar um ator a ir para a cama ou cenas de nudez sem seu consentimento, os empresários da SM, que estavam sempre no set, teriam intervido para proteger o ator. Não houve objeções levantadas pela empresa ou reclamações do ator que interrompessem a filmagem. O filme foi concluído e lançado sem incidentes. Entendo que ouvir algo no funeral pode ter levado a mal entendidos. Espero sinceramente que ninguém continue sofrendo por causa disso. Mais uma vez, estou compartilhando os fatos para que ninguém sofra dor desnecessária e que ninguém seja acusado injustamente. E o último é do supervisor de roteiro. Eu sou Lee Joo-hyun, que trabalhou como supervisor de roteiro no filme Real de maio de 2015 a abril de 2017. Vi recentemente artigos relatando que o irmão da falecida Sully solicitou uma explicação da equipe de produção. Lamento dizer isso, mas acredito que houve um mal-entendido. Se esse mal-entendido levar a família dela a acreditar que as cenas foram filmadas sob tais condições, pode estar causando dor contínua a eles. E é por isso que, como alguém que estava presente no set, sinto a necessidade de compartilhar o que lembro. A cena da cama envolvendo a personagem da falecida Sully já estava presente no roteiro quando entrei para a produção em maio de 2015. A primeira reunião de storyboard para essa cena, liderada pelo diretor Lee Jong-soo, que ainda é aquele diretor antigo, ocorreu em 20 de agosto de 2015. Naquela época, a cena foi planejada com 21 cortes. De julho a novembro, trabalhei com o diretor e o artista de storyboard para desenvolver esse conteúdo. Após revisões, a cena foi reduzida para 13 cortes em dezembro de 2015 e incluída no livro de storyboard completo distribuído a toda a equipe e atores. Em 1º de abril de 2016, a cena da cama foi filmada no 7C de Paju. Ela seguiu o storyboard, mas foi simplificada em 9 tomadas. Embora o roteiro escrito possa não ter detalhado todos os aspectos da cena, os ângulos de câmera, as ações dos personagens e o diálogo dispostos no storyboard foram fielmente transformados em cenas. O livro do storyboard foi distribuído para mais de 100 pessoas meses antes das filmagens, e todos, incluindo os atores, tiveram tempo para se preparar. Sobre a questão do dublê de corpo, não havia um dublê real. Havia um ator de pé no set, alguém que ajuda com ajustes de câmera e iluminação antes do ator real entrar.
Como era uma cena de nudez, um ator de pé diferente comparado aos usados em cenas regulares foi usado, e eles usaram roupas mínimas enquanto ajudavam a equipe a se preparar. Ah, tá, entendi. Ele deve estar falando o quê? Que o ator em pé, como era uma cena de nudez, ele também estava ali em roupas íntimas, em roupas muito curtas. Por quê? Porque provavelmente o que ele quer dizer é que se a gente vai bater a luz, e isso é real, tipo, eu não sei se o que ele tá falando é verdade ou não, mas faz sentido. O que eu quero dizer é, faz sentido. Se você vai bater uma luz, por exemplo, para você fazer uma gravação, é muito diferente a luz que você bate. Por exemplo, aqui, eu tô de preto hoje. Se eu for lá dentro, botar uma camiseta branca e voltar pra cá, vocês vão ver que a coloração da cena toda vai mudar. Por quê? Porque eu não ajustei a câmera e a luz branca batendo no preto, ela reflete de um jeito. A luz branca batendo em outra cor, reflete de outra. Então, o que ele tá tentando dizer é assim, se o ator em pé tivesse ali de calça jeans e camiseta e a gente batesse a luz numa pessoa vestida desse jeito, quando viesse uma outra pessoa nua, o corpo tem uma outra iluminação, tem uma outra coloração, funciona de um outro jeito, então ia mudar tudo, entendeu? Então o que ele tá tentando dizer é, a pessoa que tava ali, o ator em pé, talvez tenha sido confundida com uma atriz, um dublê de corpo, porque também não estava vestido, ou estava vestido com roupas minúsculas, entendeu? Talvez a pessoa estava de biquíni, qualquer coisa do tipo, e alguém pode ter confundido, mas era só um ator em pé. Talvez porque alguém não familiar viu essa pessoa, eles presumiram que um dublê havia sido usado. Pelo que me lembro, Sully era incrivelmente positiva e brilhante no set. Ela estava sempre bem preparada e entusiasmada com suas cenas. Lembro que depois de sua filmagem final, ela distribuiu biscoitos que havia preparado para toda a equipe, incluindo os membros mais jovens da equipe. Ela até visitou a sala de edição durante a pós-produção. Espero que ninguém sofra desnecessariamente por causa de desinformação e que ninguém seja injustamente criticado por mal-entendidos. Sobre a muito discutida audição de atrizes realizada no Clube Octagon, embora eu não estivesse no comando da audição, eu estava presente. Lembro-me das últimas 7 ou 8 atrizes sendo avaliadas em uma entrevista em grupo com o diretor Lee Jong-sop, o CEO da produção e os produtores. Não um a um, mas em um estilo de entrevista corporativa, sentados em uma fileira. Então é como se as 7... Acho que todo mundo já viu isso em drama, né? As entrevistas de emprego lá, vários candidatos entram ao mesmo tempo para entrevista. Não é que nem entrevista de emprego aqui no Brasil. A não ser dinâmica. A gente às vezes tem dinâmica aqui no Brasil quando é emprego para empresa muito grande. Então, o que ele tá tentando dizer é isso, que tipo, todas as atrizes entravam juntas e eram entrevistadas juntas, uma na frente da outra. A controvérsia sobre se o aviso de audição dizendo atrizes incapazes de executar cenas de nudez de alto nível não podem se candidatar ao papel principal era apropriado. Mas, como o personagem exigia nudez, baseamos essa redação em avisos semelhantes usados por outros grandes diretores na época. Em suma, cenas de nudez e de cama foram declaradas abertamente como requisitos desde o início, e a alegação de que tais cenas foram adicionadas ou forçadas durante a filmagem simplesmente não é verdade. Esses que foram os pronunciamentos, né, das pessoas que trabalharam na equipe, do diretor assistente e do supervisor de roteiro. E, gente, assim, eu vejo sentido no que eles estão falando, tá? Se foi isso mesmo que aconteceu ou não, não dá pra gente saber, mas eu não acho um absurdo essas duas cartas que eles mandaram, não. Faz muito sentido e dá pra ver também que um não contradisse o outro. Ah, mas pode ser que eles tenham se consultado? Com certeza pode ser, mas assim, eu não vejo que seja algo absurdo. Eu não vejo uma forçação de barra, entendeu? Em outras coisas dessa história, eu vejo algo muito forçado, mas nisso daqui, pra mim faz sentido. Ainda fico me questionando, será que essa coisa de não haver dublê de corpo realmente foi deixada clara para todo mundo? Será que o problema não é a intensidade da cena? Porque a gente viu a Han Ji-eun
né, no vídeo 10 você encontra isso também. A gente viu a Han Ji-eun em uma entrevista de 2018, ela já falou sobre isso, né, que ela sabia que seriam cenas de nudez, mas ela não sabia como eram essas cenas, e o problema era que o set de filmagem, ela sentia que era um lugar muito opressor, que ela não podia discutir nada com ninguém, não podia debater nada com ninguém, era faz e acabou. Então talvez seja algo mais para esse lado, né, igual o caso da Han Ji-eun, do que exatamente um caso de terem coagido a Sully a fazer. Da Gold Medalist, a gente vai para ele, né, menina? Garosseiro, que agora abriu uma petição. Ele quer uma petição para aumento da idade de consentimento, que atualmente protege adolescentes de 13 a 16 anos. Então, você tem a idade de consentimento 16. Antigamente, a idade de consentimento era 13. Agora é 16. E ele quer aumentar com essa petição para 19 anos. Ele abriu uma petição no dia 1º e em 24 horas essa petição já estava com 60% das assinaturas necessárias. Então, é claro que ele vai conseguir, que, se não me engano, eles têm 15 dias para conseguir as assinaturas ou a petição reinicia. Então, pelo que eu percebi, eles vão, né, pelo que a gente pode perceber, eles vão conseguir essa petição para virar um projeto de lei, né, gente? Não é que viram a lei do nada, é regra, não. Vira um projeto de lei, vai lá para os caras analisarem, criarem a lei, votarem para ver se isso vai para frente ou não. Por quê? Porque eles estão alegando que, tipo assim, se o Kim Soo-hyun namorou com ela menor de idade, não tem como punir o cara, porque na época que ele namorava com ela, que ela era menor, a lei era 13 anos. Quando a lei virou 16, ela já era maior de idade. E aí tem gente que tá falando sobre essa petição e agindo como se essa petição fosse fazer o Kim Soo-hyun ser condenado. Não é assim, gente. A gente também tem que tomar cuidado, porque senão a gente fica caindo num sensacionalismo, tanto para um lado quanto para o outro, que não existe, não faz sentido. Então, assim, a primeira coisa que não faz sentido é, mesmo que criem uma lei que aumente a idade de consentimento de um adolescente de 16 anos para 19 anos, mesmo assim, não tem como punir o Kim Soo-hyun nesta nova lei, porque uma lei ela não pode retroagir, ela só existe dali para frente, a não ser que seja para beneficiar a pessoa que foi condenada. Mas para você condenar uma pessoa que não cometeu um crime, não existe. Imagina, hoje, dia 2 de abril, é normal você usar camiseta preta. Ótimo. Aí, dia 3 de abril, inventam que é pena de morte para todo mundo que usar camiseta preta. Imagina que começa a matar todo mundo que já usou um dia. Não faz sentido. Tá entendendo o meu exemplo? Então, as leis, quando elas nascem dali para frente. Só pode culpar alguém por uma lei se é do momento do nascimento daquela lei para frente. Quando aquela lei não existia, aquilo não era crime. Você não tem como criminalizar algo que não era crime. Então, acalmem o coração. Segunda coisa, estão falando que, porque querem botar o nome do Kim Soo-hyun como nome da lei e não sei o que, não sei o que. Gente, pelo amor de Deus. O Garosseiro tá chamando isso de lei contra a prevenção ao Kim Soo-hyun. É puro sensacionalismo, gente. Olha, é complicado, porque assim, eu tenho que explicar pra vocês que o Garosseiro é sensacionalista. Tudo bem, a família tá do lado do Garosseiro porque o Garosseiro é quem tá expondo o caso, sim. Eu tô muito mais pro lado da família do que pro lado do Kim Soo-hyun, sim. Mas o Garosseiro é sensacionalista, gente? Sim, gente, pelo amor de Deus. A gente tem que ter bom senso de saber o que é sério e o que é pataquada desse homem. Colocar o nome de Kim Soo-hyun na lei é só um sensacionalismo que ele tá fazendo pra atrair clique, pra deixar o negócio meio, sabe, assim, chamativo. Não é algo que vai acontecer de verdade. Até mesmo porque, gente, primeiro, pra existir algo assim, no mínimo, o Kim Soo-hyun ia ter que ser condenado. Sendo que nem tem como condenar ele por namoro. A não ser que encontrassem provas de que ele não namorou, de que ele realmente a agrediu. Mas isso em nenhum momento foi colocado por absolutamente ninguém, a hipótese de agressão.
Não existe essa hipótese no caso, ok? Então, não teria como colocar o nome dele na lei se ele, no mínimo, não fosse condenado, coisa que ele não será por isso. Só que mesmo que ele fosse condenado, gente, se existe uma condenação para algo, você tem uma pena, você cumpre aquela pena e você tem o direito de se ressocializar. Como é que alguém vai se ressocializar se pegam o nome da pessoa e botam em uma lei pesada dessa? Entende? Não faz sentido, gente. Mesmo que o cara fosse culpado de algo, com certeza não pegariam o nome do cara para uma lei de prevenção a qualquer coisa. Normalmente o nome de lei é usado o nome da vítima e não o nome do agressor, porque o agressor, por pior que possa ser o que ele fez, por pior que ele possa ser, se ele tem uma pena e ele cumpre a pena, ele tem direito de refazer sua vida e da gente não ficar o tempo todo lembrando. Claro que ninguém vai esquecer, mas assim, não dá pra você ter algo tão absurdo lembrando o tempo todo do que aquela pessoa fez quando ela já pagou pelo crime dela. Estão me entendendo, né? Então não caiam nessas pilhas, nessas loucuras todas, achando que o cara vai ser crucificado, vai ser esquartejado em praça pública. Pelo amor de Deus. Calma, calma. E nessa lei que ele está propondo, né, nessa petição, além de aumentar a idade de 16 para 19, a idade de consentimento, os crimes também mudam. Então, assim, molestar hoje é uma fiança. E aí ele está propondo que sejam 2 anos de reclusão. E o crime de isso é 2 anos. Que é uma piada, né? E aí ele tá aumentando para 5 anos, o que eu também acho que é uma piada, mas enfim, porque esse tipo de crime pra mim é crime hediondo, mas os caras acham que não, 2 aninhos tá ótimo, 5 aninhos tá ótimo. Voltando para a coletiva de imprensa, na coletiva de imprensa, quando eles, né, falaram dessas conversas do Kakao Talk, que o Kim Soo-hyun teria trocado com a Kim Se-ron, o Kim Soo-hyun fala sobre a fragilidade dessas conversas e que essas conversas não são com ele e que, inclusive, ele fez uma análise, né? E nessa análise ele contratou uma empresa para fazer uma análise e essa análise veio a resposta de que 92% de chance das pessoas da conversa de 2016 e da conversa de 2018 não serem a mesma pessoa. E eu ainda falei para vocês, olha a estratégia desse povo. Eles estão querendo falar que 2016 é um cara, 2018 é outro cara, ele estava namorando com ela em 2020, ele fala que no acidente de 2022 ela estava com outro cara, ainda tem o suposto ex e ainda tem o marido, ou seja, 6 caras. Essa menina teria rodado, porque essa é a ideia que estão tentando vender com um pensamento desse, que essa menina teria rodado na mão de 6 caras para botar a menina de rodada, porque para acabar com a reputação de mulher, a coisa mais fácil é botar ela de rodada, né? Ainda falei isso para vocês no vídeo passado. Só que aí, minha filha, aí que veio o problema, porque parece que eles não leram o papel inteiro. Eu vou ter que repetir o que a galera na internet está dizendo. Parece que eles não leram o papel inteiro. Tá vendo que ali na parte de baixo, onde tá escrito 4, não tá grifado de vermelho, né? Tá escrito assim, ó, 2016, 2018, 2025, certo? Certo. Então vamos lá. O que foi dito na Sports News foi que eles pegaram o papel, tá vendo que é o mesmo laudo, né? Eles pegaram o laudo inteiro para analisar, né? Esse laudo que o Kim Soo-hyun teria mandado para análise. Em primeiro lugar, eles falam assim que essa análise foi feita por uma empresa chamada Trubal. E essa empresa Trubal, ela não tem uma boa reputação, porque essa empresa Trubal não é só que ela é uma empresa particular. E aí, quem é perfilador, quem é advogado, quem trabalha com perícia, já não dá muito crédito para empresas particulares. Eles acham que você tem que mandar fazer as pesquisas, né, o negócio forense lá, tudo nos órgãos oficiais e não em empresa particular. Mas além disso, essa empresa é de uma mulher chamada Kim Min-yeon. E essa Kim Min-yeon, na época que teve o caso do Enron, ela fez uma análise
de quem seria o líder ali do negócio. E ela disse com toda a segurança do mundo que na super análise dela era um homem de 40 anos com um perfil opressor, um homem assim bem cheio de contatos, um homem seguro de si, não sei o que, não sei o que, 40 anos. Quando foram ver, era um moleque, 24 anos, daqueles bem nerdola, assim, um perfil completamente diferente. Ou seja, a empresa na época já perdeu todo o crédito na boca dos advogados, dos procuradores, do pessoal ali, dos perfiladores, do pessoal que trabalha nessa área, né? Então, primeiro já desvendaram isso, que foi que essa tal dessa Trubal que zero credibilidade o povo dá para essa empresa. Só que não foi só isso. Começaram a perceber partes do documento que eles não haviam lido na coletiva de imprensa. E uma parte desse documento diz assim que aquela análise não pode ser levada tão a ferro e fogo, porque aquela análise é feita dentro de uma amostra muito pequena, que para você fazer uma análise decente, teria que ser uma amostra muito maior de mensagens. Então, só aquilo não dava para falar se a análise estava certa ou não. Tanto que a discrepância não é pequena. Esse tipo de análise normalmente vem com 99,99%, 98,9%. E essa veio com 92%. 8% é pouco perto de 92%? Mas não é uma probabilidade baixa de erro, certo? E aí eles pegam e falam assim também, que além do documento falar que pode ter essa falha pelo tamanho das amostras, também fala o seguinte, que eu falei, meu Deus, não é possível, eles não leram o documento mesmo, não é possível. A pessoa de 2016 e de 2018, teoricamente, não seriam a mesma, certo? Certo. Só que a análise que ele mandou fazer foi, ele mandou mensagens dele para amigos de 2025, porque o objetivo era provar que ele não é aquelas pessoas, certo? Só que a análise diz que as pessoas de 2018 e 2025 provavelmente são a mesma pessoa. Ou seja, se é que a análise dele foi bem feita e a pessoa de 2016 e 2018 realmente não são a mesma pessoa, então a gente pode concluir que a pessoa de 2018 é ele, porque a mesma análise disse que 2018 e 2025 é a mesma pessoa. Então assim, ou ele tem que negar toda a análise dele, e aí joga fora, começa do zero, ou ele tem que aceitar toda a análise dele e aceitar que ele é o cara que mandava mensagem em 2018. E aí como é que ele manda mensagem em 2018 se ele só namorou com ela em 2020? Tá entendendo, gente, pra onde que vai? Aí foram atrás dos doutor advogado. Ah, menina, que a Coreia, ela resolveu fazer isso aqui virar um drama de doutor advogado. Foram atrás de um monte de gente. Primeiro, eu não consegui foto dos advogados, tá? Então eu coloquei aqui a bela foto da Corte do Distrito Central de Seul e ela vai representar os advogados aí para vocês. Primeiro, eles falaram com um perfilador. Perfilador é aquele profissional... normalmente eles trabalham ou na polícia ou como consultor para a polícia. É o profissional que escreve os perfis, normalmente de serial killer, mas de outros bandidos também. Eles escrevem os perfis das pessoas, que isso é meio que uma análise psiquiátrica, psicológica, né? Psiquiátrica/psicológica, para você analisar aquela pessoa e entender como são os modus operandi de bandidos, porque talvez você consiga fazer associações de um criminoso com outro e aquilo facilite você encontrar criminosos. Não é uma ciência exata, não é uma coisa para você levar a ferro e fogo, mas é algo muito utilizado na polícia para meio que ajudar ali nas investigações. Esse perfilador, ele deu a opinião dele sobre exatamente eles terem escolhido fazer essa análise no Trubal.
Então ele disse, a equipe do Kim Soo-hyun confiou a análise dessas mensagens a um centro privado de análise de declarações em vez de uma instituição pública. Não é uma agência nacional. Francamente, eu nem confio plenamente em instituições forenses como o Instituto Nacional de Investigação Científica. Eu repetidamente apontei o quão incompetentes e desleixados os chamados especialistas que aparecem em programas como o Unanswered Questions podem ser, e no entanto um desses chamados especialistas apareceu nesse caso também. Então assim, ele acha que nem os negócios do governo são 100%. E aí ele fala desse Unanswered Questions porque é o programa em que a Kim Min-yeon deu aquela furada total de qual seria o perfil do chefe do Any-Room, né? Simplificando, o lado de Kim Soo-hyun pagou por uma análise e o resultado foi fornecido. A alegação deles de que 4 analistas de declarações chegaram a uma conclusão não significa nada. Outra análise pode produzir um resultado completamente diferente, até mesmo o oposto exato. Não se deixe enganar, a análise era tão falha que até mesmo Kim Se-wi, que é o garoceiro, Kim Se-wi, do Instituto de Pesquisa Garoceiro, imediatamente a refutou e zombou dela. E o moço aqui zombou do garoceiro, que vocês viram, né? Que o negócio era tão falho que até o garoceiro ficou sabendo. Ou seja, o garoceiro é uma porta pra esse homem aqui. Honestamente, fiquei envergonhado por qualquer um alegar ser um especialista em análise de declarações. Análises adequadas exigem evidências sólidas. As mesmas pessoas que falharam em analisar com precisão figuras como Jo Joo-bin, o líder do Any-Room, agora estão se apresentando como especialistas novamente. Esse ciclo continua se repetindo e é por isso que a confiança pública nos chamados especialistas criados pela mídia está diminuindo. Não estou dizendo que são todos fraudes ou completamente incompetentes. Parcialmente incompetente, totalmente não. Mas suas alegações podem ser verificadas objetivamente? Elas são cientificamente confiáveis? Tenho dúvidas, disse o homem. Eu só queria apontar as falhas nas investigações científicas e nos especialistas feitos pela mídia. Eles passaram por treinamento suficiente para serem chamados de profissionais? Tenho sérias dúvidas. Essa controvérsia em torno de Kim Soo-hyun vai continuar. Ele a trouxe para si mesmo. Não quero comentar mais, mas se ele não encerrar essa questão, a controvérsia só vai aumentar. A gente vê que que o senhor Baek Sang-hoon, que foi esse aí, perfilador, assiste o canal, porque não é possível. O homem falou tal e qual e a gente acha aqui também, gente. Esse homem que se meteu nessa roubada. Era só ele falar, namorei com ela, beijo, tchau. Tinha resolvido. A gente tava há 21 dias sem falar desse caso. Mas esse homem não. Cada hora é uma lorota pior do que a outra, mais mal contada, pelo amor. Ainda bem que é ator, né? Que não é roteirista. Se bem que eu não sei se foi ele que escreveu o próprio roteiro. Mas se ele escreveu o próprio roteiro, continua como ator Kim Soo-hyun, que tá muito ruim os roteiros dessas lorotas, viu? Pelo amor de Deus. E se não foi você que escreveu, toma cuidado com o teu primo, que ele tá armando pra cima de você, que não é possível. O segundo que apareceu foi um senhor chamado Kim Tae-hyun. Ele é doutor advogado e ele é renomadíssimo, menina, porque ele trabalhou anos e anos e anos. Pra quem? Pra ela. Cadê? Cadê meu menininho? Pro meu menininho, gente, que vocês me ajudaram a pagar. Pra Samsung. Trabalhou por anos na Samsung Home. E ele disse assim que o que as pessoas não estão entendendo é que isso não é um caso, essa parte do namoro, não é um caso legal, é um caso moral. A mesma coisa que a gente já disse aqui antes, né? É um caso moral. Então não é aí que se pauta, que se baseia a parte legal dessa história. O que tem que ser visto para os processos legais são as acusações mentirosas que um lado pode estar fazendo contra o outro, ok? Isso pode dar em processo. E a parte toda de financeiro. Se as acusações da família fizeram a Gold Medalist e o Kim Soo-hyun perder dinheiro, e se as cobranças da Gold Medalist para cima
da menina geraram nela um estresse, uma possibilidade de ter piorado o quadro de depressão. Deixando mais uma vez claro que ninguém está culpando o cara ou nem mesmo a empresa pela morte da garota. Ninguém morre, ninguém vai embora por depressão, ninguém morre dessa forma por conta de uma pessoa, por conta de um caso. A menina estava há 3 anos sofrendo ódio diário pelos mais inúmeros motivos. Então é óbvio que foram muitas coisas que geraram essa depressão nela, esse desespero e acabaram dando no que deu. É óbvio que foram muitas coisas, mas as pessoas têm que ser responsabilizadas pela parte que as cabe, né? Pela parte que as cabe. O outro advogado, chamado Kim Kwan-san, ele é procurador e ele falou no caso sobre a Disney. Ele falou assim que muito provavelmente nem vão cobrar nada do Kim Soo-hyun, que na verdade é raro, que ele viu que tem muita gente especulando se vai ter processo, se não vai ter, mas ele falou assim, a gente tem que já partir do princípio que processos assim são raros, são muito raros de acontecer, você realmente processar um ator por você ter sofrido um problema na sua produção. É raríssimo isso acontecer. Pode acontecer? Claro que pode, mas precisa de algo muito muito palpável, né, para você abrir esse processo, né, esse pedido de indenização. E ele repetiu aquilo que a gente já tinha falado no vídeo 10. Mesmo que consigam abrir, o que é muito raro, também não vai ser no valor que deveria ser, o valor da produção mais uma multa. Não, impossível você cobrar o valor de uma produção, de um drama, de uma única pessoa, sabe? Não faz sentido, então nem se preocupem com isso, né? As pessoas que estão achando que vai acabar a carreira do cara, que o cara vai morrer de fome, que vai levar todo o dinheiro dele. Porque aí, né, gente, se a Disney realmente quisesse todo o dinheiro investido mais uma multa, pô, eu acho que acabava mesmo o dinheiro do cara, viu? E olha que o cara é podre de rico, mas eu acho que acabava o dinheiro do cara. Mas aí o homem falou assim, não, calma, gente, acalma o coração. Teve mais um outro, que eu gosto desse aqui. Ele se chama Pak Son-bae. E ele falou para a News Up. Ele é advogado e ele falou assim que estranhamente, do mesmo jeito que o Kim Tae-hyun falou que é uma questão moral e não uma questão legal a parte do namoro, ele falou assim que é muito estranho que a discussão tenha parado nisso, que ele entende que a questão moral é muito forte, mas é estranho que tenha parado nisso porque tem muito espaço para questões legais, para questões que podem mesmo virar processo. E o pessoal tá focando demais apenas na parte que não vira processo. E ele diz que ele acha isso estranho. Ele acha estranho, inclusive, que a empresa esteja mantendo o tema, né, o assunto em cima disso. Porque seria muito mais benéfico, talvez, para a empresa jogar esse assunto para cima da dívida. Não sei, né? Porque no fim das contas, o moral é só moral só. Mas o legal, você consegue provar lá e você consegue fazer o cara perder. Então talvez seja exatamente por isso que a empresa não deixa ir pro lado da dívida, porque é o lado onde ela pode ser realmente incriminada. E o último doutor advogado que eu vou botar aqui, esse eu fiz questão. Eu achei a cara do moço, eu trouxe. Porque isso aqui, gente, que esse homem falou, é uma verdade pro Kim Soo-hyun, para qualquer famoso que a gente segue e inclusive para nossa própria vida, tá? Que a gente tem que ter um pouquinho de bom senso também quando a gente comete erros. Esse homem foi analisando a coletiva de imprensa e, na opinião dele, um dos maiores erros do Kim Soo-hyun na coletiva de imprensa e para a opinião pública foi ele começar a justificar a vida dele. Foi ele começar a falar que, eu vim de uma família pobre, eu lutei muito para ter o que eu tenho, então para mim é muito difícil eu correr riscos, eu sempre acho que eu tenho muita coisa a perder e eu não posso perder, e muitas pessoas dependem de mim, e não sei o quê. E aí ele pegou, são palavras duras, mas de verdade, gente, o homem tá certo, a gente tem que pensar isso pra vida de todo mundo, inclusive a nossa. Pouco importa a sua história triste. Ninguém está nem aí. A história triste da Manuela não vai fazer a Manuela ficar se eximir
das asneiras que a Manuela possa vir fazer na vida dela, entende? Se eu fizer uma besteira, se eu fizer um crime, se eu fizer algo imoral, pode ser qualquer tipo de erro, do mais besta ao mais pesado. Não adianta eu vir aqui e começar a contar, porque quando eu era pequena em Barbacena, aconteceu não sei o que, não sei o que, não sei o que com a minha família, e o meu cachorro, e o meu pai, minha mãe, e o meu periquito, porque eu sofri bullying, porque isso, porque aquilo, porque eu sou gorda, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Contar todos os problemas que eu já tive, como se isso fosse justificar. E a gente vê isso muito acontecendo. E de verdade, não é só do Kim Soo-hyun que eu tô falando, não. Isso é uma coisa clássica. Aqui no Brasil acontece, no Coreia acontece, em todo lugar do mundo acontece. É só um famoso, é só um poderoso ter um problema que vem com esse diabo dessa história triste. E às vezes a gente também fala isso. A gente erra com uma outra pessoa e quer usar historinha triste de justificativa. Sendo que não, gente. Se você erra com alguém, você pede desculpa e acabou. Se você não errou, né? Que é o que o Kim Soo-hyun falou na coletiva de antes de ontem. Se ele não errou, então tudo bem, não pede desculpa e, né? Fica firme ali que você não errou. Se você não errou, a verdade não tem curva, você fica ali. Tudo bem que só contou lorota, mas assim, toda hora se contradiz. Mas assim, se você não errou, eu concordo que você não tem que pedir desculpa. Agora, você vir pedir desculpa, mas para pedir desculpa, você contar toda uma história de sofrimento, parece que você tá querendo, sabe, fazer com que os outros tenham dó, com que os outros tenham peninha. E não que os outros vejam a verdade, entendeu? E não que os outros saibam realmente o que aconteceu e o que não aconteceu. Parece que você tá querendo ganhar as pessoas no sentimento. Isso é muito ruim. Muito ruim. E para terminar, para não dizer que não tem nenhuma novidade vindo por aí, a gente já sabe que tem uma novidade vindo por aí. 8 amigos da Kim Sae-ron, depois da coletiva do dia 31, eles já falaram que eles vão fazer manifestações, né, declarações públicas do que eles sabem sobre o relacionamento da Sae-ron. E diz que tem tanto gente que tipo, eu era amiga dela e ela me contou coisas, como tem gente que disse, não, eu vi coisas, eu sei de coisas, eu sei que eles se relacionavam. E todos eles é sobre eles terem se relacionado quando ela ainda era menor de idade. O que bateria até com o fato de ele estar toda hora se contradizendo sobre a data de namoro. Primeiro era 2019 para 2021, depois virou 2020, aí agora a própria análise dele diz que a pessoa de 2025 e a pessoa de 2018 é a mesma pessoa. Então assim, tá muito bagunçado. E aí esses amigos falaram que eles estavam contando que pelo menos ele pedisse desculpa na coletiva. A família também falou assim que ele poderia pelo menos ter dito que a gente já se gostava quando ela era menor, mas a gente resolveu ter alguma coisa só quando ela era maior de idade. Que talvez se ele tivesse dito algo assim, eles se sentiriam um pouco menos afrontados, entendeu? Mas que nada, ele nem mencionou nada de pedido de desculpas, então que eles não iam aceitar nada, que eles iam continuar com os trâmites. E os amigos também falaram isso, já que ele não pediu desculpa, a gente vai fazer as nossas declarações a favor da família, a favor da nossa amiga. E essas são as atualizações, meu povo. Ou seja, né? Já sabemos que daqui a alguns dias esses amigos vão falar poucas e boas aí pro senhor Kim Soo-hyun. E daqui a pouco o senhor Kim Soo-hyun ou a Gold Medalist aparecem de novo para poder contar pra gente a versão deles da história, né? Agora já tá indo pra justiça, porque pelo menos do lado do Kim Soo-hyun o pedido de processo já foi aceito, já começou. Daqui a pouco também a gente já tem aí parecer o quê? Legal, né, minha filha? Parecer do martelo batendo sobre este caso. É isso. Lembrem-se sempre de, se você tá vendo o vídeo e viu um comentário de ódio aqui no canal, pode ser contra o Kim Soo-hyun, um comentário de ódio contra a família, um comentário de ódio contra a Kim Sae-ron, por favor, responda com hashtag FakeKSH. Porque, independente de eu estar pendendo mais para acreditar mais para um lado do que para o outro,
Aqui a gente faz crítica. Aqui a gente não joga ódio. Qual a diferença de crítica e ódio? Eu acho muito simples saber, mas se não é simples saber, eu vou deixar claro. Crítica é, por exemplo, Kim Soo-hyun só se contradiz. Tá falando lorota o tempo todo. Por quê? Porque ele de fato só se contradiz. Isso é uma crítica. Ódio é, porque esse cara é o Puff Daddy da Coreia. Porque esse cara matou a menina. Coisas assim. Ou a menina, porque ela era rodada. Oi. Porque essa família é uma safada e não sei. Oi. Então, podem responder com fake KSH, porque fica mais fácil eu dar uma filtrada e aí eu já oculto a pessoa. E eu quero só terminar esse vídeo aqui deixando meus 2 tostões. Alguns comentários que eu tô recebendo, tanto aqui quanto lá no Instagram, porque eu acho que a cada dia meio que a galera que quer defender com unhas e dentes vai arranjando outros argumentos cada vez mais problemáticos. E eu vi alguns nesses últimos 2 dias que, de verdade, assim, eu achei que eram opiniões muito rasteiras. Então eu quero colocar clara a minha fala sobre isso. Quando alguém vira e fala que essa menina chegou no ponto que ela chegou porque a família não estava com ela, porque os amigos não estavam com ela, e ninguém tem prova disso, nenhuma prova, porque se alguma prova existisse, o próprio Kim Soo-hyun, a própria Gold Medalist, ou talvez até o suposto ex-namorado, o tal do marido, qualquer pessoa que entrou nessa história poderia já ter vindo com provas contra a família. Ninguém até agora falou nada contra a família, sobre a família não estar do lado dela, sobre a família não apoiá-la. Quando alguém vem com essa conversa de que ela só chegou nesse ponto porque a família não apoiou, vocês estão com uma conversa rasteira demais por 2 motivos. Primeiro, vocês estão dizendo que qualquer pessoa que termina dessa forma é porque a família não apoia. Então todo mundo que perdeu um ente dessa forma trágica é porque não apoiou. São famílias horríveis que não apoiaram seus filhos, não apoiaram suas mães, seus pais, não apoiaram ninguém e a pessoa foi embora só porque ela não tinha apoio. Não é assim que funciona uma depressão. Às vezes a pessoa tem apoio, tem uma rede de apoio boa, tem amigos, tem parentes, faz tratamento, toma remédio, vai no psicólogo todos os dias e mesmo assim ela se vai. Mesmo assim a doença a leva. Então a primeira coisa é isso, vocês estão sendo desrespeitosos com todas as famílias que perdem alguém dessa forma. E segundo, vocês estão sendo desrespeitosos com todas as pessoas que sofrem de depressão e de algum outro transtorno. Porque segundo vocês, é só a família ter um pouquinho ali de cuidado com a pessoa, é só dar um tiquinho de atenção que a menina estaria aqui, a menina estaria ótima. Ou seja, a depressão para vocês é só uma frescurinha, é só uma tentativa de ter atenção. Quando você dá atenção ali pro depressivo, ele para de ser mimadinho e ele, volta ao normal. É basicamente isso que vocês estão falando. Eu não estou falando que ninguém é obrigado aqui a acreditar na família e não sei o quê, mas tenham bom senso na hora que vocês pensam nos argumentos de vocês, porque o que vocês falam de uma família que acabou com um ente sofrendo o que sofreu, esse tipo de problema, o que vocês falam de uma família sem prova alguma, vocês acabam generalizando para todas as famílias. E é um pensamento muito baixo, muito rasteiro falar isso, tanto de famílias que perderam seus entes para essa doença, quanto para pessoas que sofrem de depressão e de outros transtornos. É isso. Pesei o clima? Não, mas eu precisava falar, gente. Sinto muito, mas eu precisava falar. Um beijo para você, fique bem, nos vemos na próxima atualização. Tchau, tchau!